Ora bem, chegámos à noite mais decisiva, mais dramática do novo formato da Champions League. Para 36 equipas, isto não era só mais um jogo, era o juízo final. E com todos os jogos a acontecer ao mesmo tempo, imaginem só, cada golo, em qualquer estádio, tinha o poder de mudar o destino de um clube na Europa. E as coisas eram tão simples quanto brutais. No final dos 90 minutos só havia três caminhos possíveis. Ou ias direto para a glória dos oitavos de final, ou caías num play-off traiçoeiro e cheio de armadilhas, ou simplesmente desaparecias do mapa europeu. Tudo ou nada. E para percebermos bem a dimensão deste drama, é preciso lembrar as regras deste novo formato, que é implacável. Os 8 primeiros, limpinho. Diretos aos oitavos, a descansar. Do nono ao 24º, esses vão para um play-off, uma autêntica lutaria a duas mãos. E o resto, do 25º para baixo, fim de jogo. Acabou. E o pior de tudo, sem a tal rede de segurança da Liga Europa. A pressão, portanto, era total. E olhem, se há um sítio onde a pressão e o drama atingiram um ponto de ebulição, esse sítio foi Lisboa. Foi lá que vimos a história mais inacreditável da noite, com os dois grandes rivais da cidade no centro de tudo. E vejam bem o ponto de partida. Os dois clubes de Lisboa começaram a noite numa situação de enorme fragilidade. De um lado, o Sporting, a precisar de uma vitória fora só para poder sonhar com o apuramento direto. Do outro, o Benfica, que estava, matematicamente, quase de malas aviadas. O que aconteceu a seguir foi futebol no seu estado mais puro. E se queremos um exemplo perfeito deste caos, desta montanha russa de emoções, é só olhar para o Benfica contra o Real Madrid. Foi um jogo de loucos, tática e emocionalmente. O Real marca, o Mbappé faz das suas, bisa, mas o Benfica nunca baixou os braços, deu uma resposta incrível e depois, aos 98 minutos, quando o estádio já se resignava, aconteceu o que ninguém podia imaginar. Este é o momento que define a noite. Pensem nisto. 3-2 no marcador, o Benfica estava fora. Último lance do jogo. O guarda-redes, Anatoly Trubin, sobe à área do Real Madrid, num ato de desespero, de pura fé, e cabeceia. Golo, 4-2. Um golo que valeu muito mais do que a vitória. Valeu o 24º e último lugar de acesso ao play-off. Absolutamente histórico. E o mais incrível é que enquanto o Estádio da Luz ia abaixo, a centenas de quilómetros dali, em Bilbao, o Sporting estava a escrever a sua própria epopeia. Estiveram a perder 2 vezes, mas foram buscar o resultado. E aos 94 minutos, um golo de Alisson Santos sela uma vitória de 3-2, que os atirou de um lugar de play-off diretamente para o 7º lugar. Apuramento direto. Uma noite. Que noite para o futebol de Lisboa. Claro que o drama não foi só português. A noite foi rica em histórias. Vamos olhar agora para as equipas que superaram as expectativas e fecharam esta fase em grande. Bem, temos de começar pelo Arsenal. 8 jogos, 8 vitórias. Impecável. Uma demonstração de força, de consistência tática que os põe, sem dúvida, na linha da frente dos favoritos. Depois, o Tottenham, que mostrou uma maturidade competitiva enorme para se agarrar ao top 4. E claro, voltamos a eles, a resiliência mental do Sporting e do Benfica, que pegaram em cenários de eliminação iminente e os transformaram em noites de sucesso. Mas o futebol é assim mesmo, não é? A moeda tem sempre dois lados. E para cada história de glória, claro, houve uma de desilusão, de colapso mesmo. Vimos clubes com uma história gigantesca, como o Ajax, 4 vezes campeão europeu a ficar pelo caminho, ou o Napoli, campeão italiano há pouco tempo, nem ao play-off foram. Mas, sejamos honestos, nenhuma queda foi tão sísmica, tão chocante e com tantas consequências para o futuro da prova como a de um dos maiores colossos da Europa. É quase inacreditável se pensarmos bem. O Real Madrid entrava para este jogo em 3º lugar. Bastava-lhes um empate. Empate. E selavam o apuramento direto. Em vez disso, a derrota na Luz provocou uma queda a pique para o 9º lugar. E agora? Agora estão metidos no perigoso play-off. Foi um erro de cálculo, uma falha de gestão, com consequências que se vão sentir. E o que isto nos diz sobre o futebol de hoje? Diz-nos que nem uma exibição de gala da sua maior estrela, do Kylian Mbappé, que marcou 2 golos, chegou para os salvar. E isto só reforça uma ideia. A este nível, o mais alto nível, o coletivo, a força do grupo, a gestão das emoções, isso vale quase sempre mais do que o rasgo de um gênio. Muito bem, a poeira assentou, o drama acabou. E agora, o que é que tudo isto significa para a fase eliminatória? Como é que fica o tabuleiro de xadrez? E o resultado final é este. Temos 8 equipas, o Arsenal, o Bayern e a grande surpresa, o Sporting, a respirar fundo, já nos oitavos de final.
Mas depois temos as outras 16, e isto é um autêntico campo minado. Olhem só para os nomes: Real Madrid, PSG, Inter. Todos eles vão ter de passar por um play-off a duas mãos que promete ser absolutamente brutal. E como é que isto vai funcionar? É simples e não há margem para erro. As equipas do 9º ao 16º lugar são as cabeças de série. Em teoria, têm vantagem. Vão defrontar as equipas do 17º ao 24º. O prémio? Um bilhete para os oitavos. O risco? Cair cedo. E a humilhação que vem com isso. No fundo, o que vimos nesta última jornada foi muito mais do que tática. Foi um teste. Um teste aos nervos, à maturidade, à pura vontade de sobreviver no topo da Europa. No fim do dia, sobreviveu quem foi mais forte. Não só com a bola nos pés, mas acima de tudo, na cabeça. E tudo isto nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta fascinante para o que aí vem. Os gigantes estão feridos, a confiança deles está abalada, os que vêm de baixo estão cheios de moral. Então, neste novo cenário, quem é que tem de facto a força mental para ir até ao fim? O palco está montado para um dos mata-matas mais abertos e imprevisíveis que já vimos.